Hoje, dia 10 de outubro de 2025, aqui uma reflexão sobre dois temas, não vai ser demorado, também porque sempre tem como expandir, e são dois temas do assunto que me é muito frequente em pensamento, também trato com o paciente, com amigo, que são os decorrentes aí de questões existenciais, né? Não acaba nunca, todos estamos envolvidos em num tempo que vai se acabar de vida, então a existência, por algum motivo, isso me capturou e eu penso bastante nesse tema. Então, um interessante daqui, vamos começar por esse segundo, depois vamos para o primeiro e depois uma conclusão. Então, uma coisa que é engraçada, falando com um amigo ontem, que me mandou um vídeo sobre um filme passado, esses filmes aí do Canal Brasil, filmes nacionais aí dos anos 80, onde você via Brasília com as construções da época, né? Região do Conjunto Nacional e como eram as quadras, com menos prédio, tudo, né? Eu achei curioso justamente porque eu estou vendo atualmente um filme que eu vi parcialmente ali no Canal Brasil, fui procurar no YouTube, está completo, o filme Bye Bye Brasil. Filme que tem aspectos muito interessantes, né? Com atores aí renomados. Então tem uma Beth Faria, tem um Fábio Júnior e tem um José Wilker. Um deles já morreu, a outra muito velha e o outro muito velho também. Então é engraçado ver no passado, no presente como então. E o filme passado, esse interesse que esse meu amigo vendo, né? Talvez ele não tenha pensado nesse nível, só que esse insight me ocorreu porque eu também me interesso em ver isso, não só filme antigo para ver como é que era alguma coisa na época, ou as pessoas da época como é que estão hoje, e os videozinhos que chegam de Instagram ou de algum Reels aí de YouTube, né? Que são aqueles como estão os atores hoje de uma novela passada, né? 20 anos depois, 30 anos depois, né? Mostrando ali o processo, né? Ou agora com IA, né? Mudando ali a evolução de uma atriz, um ator, mudando da sua juventude para a sua senilidade, né? Passando pela sua adultícia. Então é engraçado ver o envelhecimento, os processos, como era, como ficou, né? Invariavelmente tem perda de poder, né? Poder físico, o que leva a outras perdas de poderes é a consequência natural que ninguém escapa vivo, né? Que é a morte ali acontecendo para muitos desses atores e tudo. Então, a sensação que esse filme desperta, né? Ou o interesse que se despertou para esse meu amigo, já desperta para mim há algum tempo, mas que eu observei como algo que, né, é comum, mas não tem ali uma palavra adequada, porque isso não é nostalgia, né? Nostalgia está ali, né, o algia de dor e o nostos de retorno para casa, regresso ao lar, né? Essa é a etimologia. Então, sofrimento, uma sensação, né, de dor ou sofrimento com, né, o retorno para casa, que é a origem da palavra. E dá para observar que a gente sente alguma sensação de nostalgia com algo vivido, mas com algo que você não viveu. É possível ter uma nostalgia? Então, quando eu vejo um filme que é mais antigo do que eu, com um ambiente onde eu tenho alguma familiaridade, ou com humanos que se comportavam de outro jeito, com outra roupa e tudo, isso não é bem nostalgia. É uma sensação cuja palavra não existe, mas dá essa percepção, que eu, pelo menos eu desconheço, né? Mas essa passagem do tempo, né? Como a coisa era, como a coisa ficou. Então, essa percepção de uma continuidade de existência, talvez esse seja, voltando aqui, porque eu apertei o botão errado, mas o áudio está indo. Essa percepção de como da continuidade do tempo, de que você não escapará dessa vida, né? Então isso que é talvez a sensação que não é uma nostalgia, que aparece para a gente quando vê um filme passado ou quando vê atores que a gente conhecia e como estão hoje, né? Esse é o segundo tópico. O primeiro tópico é algo que também, coincidentemente, né, falando com um amigo ontem, tinha morrido um colega próximo dele, de idade similar, mesma profissão. E hoje outro amigo falou sobre uma morte também próxima a ele, de uma pessoa de 20 e poucos anos aí,
que foi vitimada pela influenza. Então, né, morte fora de tempo, de alguém conhecido. Então, o fato são as mortes perto. Né? Quando acontecem situações de pessoas né, mortes súbitas, próximas de pessoas que não estão na idade adequada, ou quando elas se aproximam muito da gente, né, tem a tendência a pessoa ficar mais reflexiva. Tanto é que foi o primeiro assunto que os dois colocaram quando a gente se encontrou, um ontem e outro hoje. Então, ver como tem isso, uma influência, falar sobre a morte alheia, que provavelmente ela está estampando, ou está ali dando uma espécie de uma precognição, ou está antecipando a sua própria morte. Esse entendimento, que talvez seja algo também parecido quando as pessoas querem ver acidente de carro, só que com algumas sutis diferenças, né, que aí fica o trânsito dificultado, para a pessoa eventualmente ter um alívio de saber que, olha, está ali o outro acometido da situação, do acidente, eventualmente morto, mas não fui eu, foi ele, mas você fica curioso para ver aquilo ali, né? Ver a morte, que não é sua, mas você fica ali com uma certa sensação de uma contemplação, de uma certa forma, daquilo ali. Então, o que eu pensei com relação a isso da morte perto, né, acontecendo nesses dois amigos, é que talvez haja algum disparo no cérebro. E aí eu fiz ali um pensamento, uma analogia, como se fosse com o medo, né, quando você está ali com o cão para te atacar, ou alguma situação estressora, que você tem cortisol, uma adrenalina, ou quando você tem também uma sensação boa em reencontrar um amigo, uma ocitocina, que você dispara no seu organismo com uma sensação de bem-estar e isso acontece de uma forma que é química e independe, né? Vem um processo mental que fica confinado ali também num subconsciente, né? Isso não vem diretamente. E talvez aconteça quando você vê ou sente ou tem a notícia de alguém próximo que morreu, justo a mesma coisa, numa ativação de uma área muito específica do cérebro, não necessariamente envolvendo algum neurohormônio, mas algo que lhe coloque nessa condição que só apenas a princípio os humanos têm, que é de contemplar a sua própria finitude. Então, talvez isso aconteça e quando você então tem uma notícia que chegou perto de você, pelo menos por 2, 3 dias, né? Talvez só naquele dia, quando você vê o acidente ou a morte, aquilo impacte você porque está, de certa forma, sendo jogado na sua cara que você vai acabar, você vai terminar, você vai morrer. E agora a junção dos dois assuntos é tanto da nostalgia do filme passado, de atores que envelhecem, quanto essa da morte sendo colocada diante de você por estar muito perto. Talvez, né, e aí também mais uma junção, venha da percepção que leva a alguma certa angústia de que o tempo não volta, né? Então você está aí numa fase de vida que vai acabar, né? E o tempo não volta não é só porque você vai morrer um dia, é porque você viveu ali a sua infância, primeira, segunda, terceira, a adolescência, fase inicial de vida adulta e tudo, mas nenhuma dessas vai voltar, né? Você só tem daí para frente e você nem sabe o quanto para frente você tem, né? Nem os desafios que virão de doença, morte e tudo recheado com os outros problemas, seja financeiro, seja de relacionamento, mas a percepção, talvez, dessas duas situações que eu citei, que é angustiante um pouco, ou não, pode ser motivadora, que é a parte boa de você pensar sobre isso, talvez seja tirar aí a ideia de que você pode viver de uma outra maneira, né? Alocar seus recursos, seu dinheiro, seu tempo do jeito que você acha melhor. Então a percepção de que o tempo não volta, né? Que se você tiver que fazer, você faça, porque apesar de óbvio, a princípio você não sente isso. A gente tem uma certa impressão de que haverá uma chance novamente no dia seguinte, mas não, já foi, né? O que passou não volta. Então, se você quiser se dedicar a um hobby, ou querer falar com alguma pessoa, ou viver alguma situação, é meio que o hoje, né? Claro, né? Não é um estímulo para você tomar atitude intempestiva, mas se você não tiver atitude, simplesmente vai passar. E também, né? Vai passar, você vai morrer de qualquer jeito. Se você não tomar atitude, não quer dizer que seja errado ou certo, mas aparentemente, como a gente também tem, de acordo com Aristóteles, né? Esta vontade de produzir alguma coisa, de fazer, está intrínseco ao homem, né? Ao humano.
Então, dá prazer executar. Os dois assuntos então se juntam nisso, né? Que você acaba percebendo que o seu tempo não volta, pode acabar a qualquer momento, e isso pode então servir como um estímulo do que você possa fazer agora, do que é adequado ser feito hoje, para que não haja arrependimento, para que você tenha essa sensação sempre temporária, como é na vida, de uma plenitude, né? Do que o dia valeu a pena. E continue bem.